E se eu te disser que Homelander não é o verdadeiro vilão de The Boys? Que existe algo muito mais sombrio por trás da Vault International e que a quinta temporada pode revelar o segredo mais chocante da série? Fique até o final deste vídeo, porque você vai descobrir teorias que vão mudar completamente a forma como você vê essa obra-prima. Olá, galera! Seja muito bem-vindo ao canal. Se você é fã de The Boys assim como eu, então você sabe que essa série não para de nos surpreender. A cada temporada, Eric Kripke e sua equipe conseguem subverter nossas expectativas de maneiras que jamais imaginamos. Com o final explosivo da quarta temporada, milhões de fãs ao redor do mundo estão se perguntando: o que diabos vai acontecer agora? Como os roteiristas vão conseguir superar tudo o que já vimos até aqui? Hoje eu trouxe para vocês as teorias mais insanas, mais bem fundamentadas e algumas delas completamente perturbadoras sobre o futuro de The Boys. Algumas dessas teorias são baseadas nos quadrinhos originais de Garth Ennis, outras em pistas deixadas pelos próprios roteiristas, e tem umas que são tão loucas que podem até mesmo ser verdade. Então pega sua pipoca, se acomoda aí que nós vamos mergulhar fundo no universo mais perturbador dos super-heróis. Vamos começar com uma bomba. E se o Compound V não foi realmente criado pela Vault? Essa teoria sugere que a fórmula pode ter origens muito mais antigas e sinistras do que imaginamos. Lembrem-se de como Frederick Vaught, o fundador da empresa, tinha ligações com o regime nazista. Nos quadrinhos, é revelado que ele trabalhava diretamente para Hitler, desenvolvendo supersoldados. Mas e se isso for apenas a ponta do iceberg? Alguns fãs acreditam que o Compound V pode ter origens extraterrestres ou até mesmo sobrenaturais. Reparem como a série nunca explicou completamente de onde veio a ideia inicial para a fórmula. E se Frederick Vaught encontrou algo, algum artefato ou conhecimento ancestral que o permitiu criar essa substância? Isso explicaria por que alguns supers têm poderes tão específicos e únicos, como se cada dose de Compound V fosse programada para despertar algo que já existia em potencial na humanidade. E mais, explicaria por que a Vault tem tanto medo de que certas informações vazem. Eles não estão apenas protegendo uma empresa. Estão protegendo um segredo que pode mudar nossa compreensão sobre a própria natureza humana. Stan Edgar pode ter saído da Vault, mas vocês realmente acham que um homem com o intelecto e a capacidade de manipulação dele simplesmente desapareceu? Nem a pau. Aqui vai uma teoria que vai fritar seus neurônios. Stan Edgar planejou sua própria saída da Vault como parte de um plano muito maior. Pensem comigo. Ele sempre foi várias jogadas à frente de todos os outros personagens. Quando Homelander pensava que estava ganhando, Edgar já sabia exatamente como as coisas iam se desenrolar. E se a verdadeira jogada de Edgar for destruir completamente o sistema de super-heróis corporativos que ele mesmo ajudou a criar? Nos quadrinhos, existe um momento em que os próprios criadores dos supers percebem que perderam o controle e precisam eliminar suas criações. Edgar pode estar trabalhando nos bastidores, talvez até mesmo com o próprio Billy Butcher, para desenvolver uma versão permanente do vírus que mata supers. Mas não para usá-lo como arma, para usá-lo como reset button em toda a humanidade. Imaginem a ironia. O homem que transformou super-heróis em produtos de consumo, sendo aquele que finalmente liberta o mundo dessa mesma criação. É o tipo de reviravolta que seria digna do final da série. Agora vamos falar sobre uma das teorias mais perturbadoras: o futuro do Ryan. E olha, essa aqui pode ser difícil de ouvir para quem torce pelo menino. Ryan representa algo que nunca existiu antes na série. Um supernatural, nascido com poderes, filho de 2 supers extremamente poderosos. Mas e se isso não for uma bênção, e sim uma maldição para toda a humanidade? Nos quadrinhos, existe um conceito chamado de Geração Omega. Supers que são tão poderosos que representam o próximo passo evolutivo da humanidade. Ryan pode ser exatamente isso. Mas aqui está o problema. Se Ryan é evolução, isso significa que o resto de nós somos obsoletos. A teoria mais sombria sugere que Ryan,
Conforme cresce e desenvolve seus poderes, vai começar a ver os humanos normais como nós vemos formigas. Não por maldade, mas por pura diferença evolutiva. E Homelander, na sua busca desesperada por validação paternal, pode estar inconscientemente empurrando o filho nessa direção. Imaginem Ryan como um adolescente com poderes que fazem Homelander parecer fraco, mas com a mentalidade distorcida de quem cresceu vendo o pai massacrar pessoas sem consequências. É uma receita para o apocalipse. A quinta temporada pode mostrar o início dessa transformação, com Ryan começando a questionar por que ele deveria se importar com a vida de seres tão inferiores. Soldier Boy continua sendo um dos maiores mistérios da série. E eu tenho uma teoria que pode explicar algumas inconsistências sobre o passado dele. E se Soldier Boy não for realmente da década de 1940? E se tudo o que sabemos sobre a história dele for uma mentira elaborada pela Vault? Pensem nisso. Como exatamente o Compound V funcionava décadas atrás? A tecnologia era a mesma? Os efeitos eram idênticos? E mais importante, como Soldier Boy conseguiu manter sua sanidade e memórias por tanto tempo quando outros supers da mesma época enlouqueceram ou morreram? Minha teoria é que Soldier Boy pode ser o resultado de um experimento temporal ou dimensional da Vault. Talvez ele seja de uma realidade alternativa onde os supers são naturais, ou talvez ele seja um viajante do tempo que a Vault capturou e reformulou para servir seus propósitos. Isso explicaria suas habilidades únicas, especialmente o poder de remover permanentemente os poderes de outros supers. Nenhum outro personagem na série tem essa capacidade específica. É como se ele operasse sob regras diferentes do universo. Se essa teoria for verdadeira, significa que a Vault tem acesso a tecnologias ou conhecimentos muito além do que imaginamos. E se eles podem manipular tempo ou dimensões, que outras cartas eles têm na manga? Agora vamos para a teoria mais insana de todas, uma que pode definir como toda a série vai terminar. E se The Boys estiver construindo não apenas para uma guerra entre supers e humanos, mas para o literal fim do mundo como conhecemos? E se o verdadeiro final da série for um evento de extinção em massa? Vejam as pistas. O vírus que mata supers está evoluindo. Homelander está cada vez mais instável. Ryan está crescendo com poderes potencialmente ilimitados. E a própria estrutura social está colapsando por causa da influência dos supers na política e na sociedade. Nos quadrinhos, existe um momento em que fica claro que a humanidade não pode coexistir com os supers. Um dos dois lados precisa ser completamente eliminado. Mas e se a série de TV for além disso? Minha teoria é que a quinta temporada vai mostrar que tanto humanos quanto supers são falhos demais para herdar o futuro. O verdadeiro final pode ser uma espécie de reset completo, talvez através de uma versão modificada do vírus que não apenas remove os poderes, mas também altera fundamentalmente a genética humana. Imaginem, Billy Butcher, no seu último ato, não apenas destrói todos os supers, mas também garante que nunca mais possam existir. O preço? A própria humanidade, como conhecemos, também deixa de existir, sendo substituída por algo novo, algo que aprendeu com os erros, tanto dos humanos quanto dos supers. É um final sombrio, mas seria perfeitamente coerente com o tom nihilista da série. Às vezes, a única vitória possível é garantir que ninguém possa repetir os mesmos erros. Para fechar nossas teorias principais, vamos falar sobre algo que pode estar bem na nossa cara, mas que ainda não percebemos completamente. As conexões ocultas entre personagens que parecem não ter nada a ver uns com os outros. E se Victoria Newman, Homelander, Soldier Boy e até mesmo Billy Butcher estiverem mais conectados do que imaginamos? Não estou falando apenas de conexões através da Vault, mas de algo muito mais profundo e pessoal. Reparem nos paralelos. Todos eles foram de alguma forma traídos por figuras paternas ou de autoridade. Victoria foi manipulada desde criança. Homelander foi criado em laboratório sem nunca conhecer amor verdadeiro. Soldier Boy foi abandonado pela própria equipe e Butcher perdeu a esposa por causa da negligência das autoridades. Minha teoria é que existe um padrão intencional aqui.
E se todos esses personagens foram deliberadamente moldados por Stan Edgar ou por alguém ainda mais poderoso nos bastidores? E se suas tragédias pessoais não foram coincidências, mas partes de um experimento social muito maior? Imaginem se descobrirmos que existe alguém, talvez o verdadeiro fundador da Vault, alguém que ainda está vivo, que orquestrou as vidas desses personagens desde o nascimento. Alguém que está testando diferentes tipos de trauma para ver qual produz o super-humano perfeito, não em termos de poderes, mas em termos de liderança e controle. Isso transformaria toda a narrativa da série em algo muito mais sinistro. Não apenas uma crítica ao capitalismo corporativo e ao culto da personalidade, mas uma exploração sobre como o trauma pode ser usado como arma para criar líderes que servem a agendas específicas. Se essa teoria for verdadeira, então a quinta temporada pode revelar que nenhum dos nossos protagonistas teve escolha real em suas vidas. Todos foram peões em um jogo muito maior desde o início. E aí, galera, o que vocês acharam dessas teorias? Eu sei que algumas delas são bem pesadas, mas é exatamente isso que torna The Boys uma série tão fascinante. Ela não tem medo de explorar os aspectos mais sombrios da natureza humana e das estruturas de poder. Claro, é bem possível que Eric Kripke e sua equipe tenham preparado reviravoltas completamente diferentes das que discutimos aqui. E, sinceramente, essa é parte da magia da série. Nunca sabemos o que esperar. Mas uma coisa é certa. Seja qual for a direção que a quinta temporada tomar, podemos esperar que ela seja intensa, chocante e que vai nos deixar questionando tudo o que achávamos que sabíamos sobre esses personagens. Algumas dessas teorias são baseadas nos quadrinhos, outras em pistas deixadas pelos próprios roteiristas em entrevistas e nas redes sociais, e tem algumas que são pura especulação da comunidade de fãs. O legal é que, independentemente de quais se tornarem realidade, o processo de teorizar e especular faz parte da diversão de acompanhar uma série tão rica em detalhes e simbolismo. Agora, eu quero saber, qual dessas teorias faz mais sentido para vocês? Tem alguma que eu não mencionei e que vocês acham que pode acontecer? Deixem nos comentários suas próprias teorias malucas sobre o futuro de The Boys. E se vocês gostaram deste conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like maroto que ajuda muito o canal a crescer. Se ainda não são inscritos, cliquem no botão de inscrição e ativem o sininho para não perderem nenhuma teoria nova que eu trouxer para vocês. E olha só, já que vocês chegaram até aqui e claramente são fãs de teorias sobre séries, eu tenho uma recomendação especial. Está aparecendo na tela agora mesmo um outro vídeo do canal que eu tenho certeza de que vocês vão adorar. Deem uma conferida depois. Galera, muito obrigado por assistirem até o final. Vocês são demais. Nos vemos no próximo vídeo com mais teorias, análises e muito conteúdo sobre o universo das séries e filmes que amamos. Um abraço e até a próxima.